a maçonaria e o liberalismo no Brasil. Um negócio desse. E aí eu queria entender qual o processo, o que a Bucha está fazendo no meio dessa confusão. Esse livro aí está disponível em sebo, também está se você quiser buscar na biblioteca do Senado, mas só a versão física. Eu queria ele digitalizado, infelizmente não tenho para tecer comentários sobre isso. Você chegou a ler o depoimento dos generais? Não cheguei a ler os depoimentos. Eu conversei com um cara, inclusive até vai vir aqui no canal futuramente, que leu o depoimento dos generais. Ele é um grande pesquisador do Exército Brasileiro, o Wallace, tem até um episódio dele aqui no nosso canal, quem quiser ver. E o Wallace leu o depoimento, né? E aí ele falou que o Bolsonaro, a todo momento, ele incitava o golpe ali, né? Ó, vamos dar o golpe, tal. Que ele até, na opinião dele, os generais prevaricaram, que eles tinham que ser presos por ter prevaricado. Só que eles não falavam nada, e talvez eles estavam esperando uma contrapartida, né? Ah, beleza, vou dar o golpe, mas o que eu vou ganhar? E como não teve essa contrapartida, o golpe não aconteceu por parte do Exército. Mas que era um desejo do Bolsonaro. O que você pensa sobre uma informação dessa? Cara, eu não consigo enxergar um golpe, porque assim, se os caras estavam querendo dar o golpe, ele tava querendo dar o golpe, assim, eu não tô falando assim o método do golpe, mas eu tô falando assim o resultado final do golpe. Porque o método, você pode colocar em um. Eu digo o seguinte, o que era o golpe? Era estar de sítio, rediscutir algumas coisas, refazer as eleições, sabe? Cara, não faz um sentido, não faz sentido, não é pra chamar isso de golpe, cara. O que você vai fazer, assim, verdadeiramente falando? Porque se você tá pensando em dar um golpe de Estado e você não tem uma solução para a questão econômica, não assim o problema econômico do Brasil, mas assim, o que fazer com o setor econômico, não tem como existir um golpe. Não existe na história do mundo, em nenhum lugar que existe um golpe, se você não tem ali a preocupação com o que iremos fazer com os meios de produção, como a turma da esquerda gosta de falar. Porque você pega, sei lá, normalmente os países, ou eles vão trazer parte da oligarquia dona dos principais setores para, a gente vai tomar o poder, a gente não vai sair, e a gente precisa do teu apoio. Beleza, fechado, vamos nessa. Quando não é assim, o pessoal vai lá, toma e expropria. Perdeu o Playboy, a fábrica é minha, e agora aqui a gente vai montar um governo, nós juntos a gente vai começar a administrar tudo. Sabe, sei lá, tipo o que aconteceu em Cuba, Venezuela, meio que nesse sentido. Então, não tinha nem um caminho nem outro. O que eu vi ali, as discussões, até que o pessoal coloca a minuta, era uma discussões sobre problemas que teriam ocorrido no Brasil e tudo mais, teria ações ali relativas à questão do poder judiciário, com indicativo de realização, sei lá, de novas eleições. Assim, classificar isso tudo no final do dia como golpe, como fazer isso, fazer aquilo outro, eu acho que o pessoal tá meio que hiperdimensionando a situação por questão política, sabe? Fala assim, não, vamos pegar aqui politicamente, não gosto do Bolsonaro, etc, tudo mais, e classificar isso aqui tudo como golpe. E ainda que tivesse tido todo esse processo, vai isso, vai aquilo outro, faz isso daqui, faz aquilo lá, em termos práticos, o que é que foi feito? O que foi feito em termos práticos? Para poder corroborar com essa tese no golpe, o que é que foi feito em termos práticos? Não é querendo passar pano, mas já passando. Em termos práticos, o que foi feito para falar assim, não, beleza, aqui foi um golpe de Estado. Eles fizeram isso aqui, tava tudo pronto, só não aconteceu por isso. Porque não faz sentido. Você pega a última live de Bolsonaro, o cara tá terminando a live falando, gente, relaxa aí, o Brasil não acaba agora em 1º de janeiro, vamos ter calma, vamos ter paz, vamos ter serenidade. E é isso. Aí pegou o avião, foi para os Estados Unidos. Aí ele foi para os Estados Unidos para ficar esperando um golpe. Tá? E esse golpe viria de quem? Não, porque as Forças Armadas iriam agir. E agir quando? Como? Depois que Bolsonaro, inclusive, já aceitou até a troca do comando militar, porque ele trocou, já no período de transição do governo Lula. Aceitou os nomes, né? Colocaram, beleza, vamos trocar. Sabe assim, já o general que mandava de tudo já era o Thomas Paiva. É um cara aí que não vejo ninguém da esquerda reclamando do Thomas Paiva. Ele já era. Lá em janeiro ele já era o cara. Então assim, cara, pra mim é difícil olhar pra essa tese e falar, não, a tese de você parece meio fantasiosa. Você pode discordar, você pode falar que é reprovável. Ah, não era pra Bolsonaro ter discutido isso, não era pra ter discutido aquilo outro, não era nem pra sequer ter tido reunião sobre isso, mas querer pegar isso daqui e falar que existe toda uma trama gigantesca para dar um golpe de Estado no Brasil, assim, ouvir isso da boca da esquerda é ver eles negando
ou pelo menos minimizando o que aconteceu em 64, ou pelo menos mostrar que eles não entenderam o que foi 64. Se você pegar para ver o que foi 1964, o dono do Estadão, Júlio de Mesquita Filho, ele dá uma boa amostra em 12 de abril de 64, quando ele, de próprio punho, escreve na página 144 do Estadão Vespertino, que desde 20 de janeiro de 1962, ele já estava orquestrando um golpe de Estado. Reuniões e mais reuniões com o setor produtivo, com o setor das Forças Armadas, estudando como seria o governo, como é que vai ser isso daqui, como é que vai ser o governo acolá, discutindo o nome de ministro, que já iria assumir quando tomar posse, e assumiu. Um dos exemplos é o Roberto Campos, onde você tinha o IPES também ali, um braço de propaganda. O Golbery, que a esquerda tanto fala, ele já estava dentro do IPES, dando toda essa parte de informação. Quando vem o golpe de 64, tem lista que o pessoal hoje em dia já fez para olhar pessoas que eram membros do IPES e que tomaram posse em ministérios, estatais, autarquias, dentro do governo. Tem mais de 200 pessoas. Mas quando o Bolsonaro falava assim, olha, eu tô tentando jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Ele já falava isso no governo dele já. Isso Sim. aí não quer dizer que ele já pensava que poderia, que o golpe seria uma possibilidade. Tô jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Qual que é o outro jeito de jogar? Você sabe o outro jeito de jogar? O outro jeito de jogar, exatamente, eu acho que o Bolsonaro faz isso em termos de crítica, né? Pra falar, gente, vocês estão me pedindo uma coisa que não dá pra fazer. Eu tenho que fazer o que tá diante de mim de forma disponível. Porque assim, teve algum ato de... Colocando aqui pra gente poder discutir em termo concreto. Tu consegue sim pensar em algum ato, falar, pô, esse ato aqui eu acho que fugiu das 4 linhas. Durante o seu governo. Pô, isso aqui era ilegal, ele foi lá e fez. Contra outro poder, contra uma instituição. Eu assim, de coração, não lembro. Tenta se falar, pô, Bolsonaro fez isso aqui. Tanto que você pega a direita, alguns setores mais enérgicos da direita, os caras queriam que Bolsonaro tivesse todo o pau da barraca. E a galera, inclusive, reclama até hoje da história das 4 linhas. Você vê pra falar, tinha que ser igual o Bukele, etc. Sendo que o próprio Bukele tem entrevista falando, eu tive 2 anos que não consegui fazer nada. Eu só consegui fazer alguma coisa quando eu tive maioria no Congresso. Quando eu tive maioria no Congresso, eu consegui fazer tudo que eu queria. O Congresso mandava, aprovava. E vida que segue. Então, assim... Você acha que esse julgamento que está tendo lá no Supremo, de alguma forma é válido, entendendo que na sua visão não teve, né, uma intenção de golpe, que ela não existiu? O que é esse julgamento, então? Ele é baseado em quê? Cara, esse julgamento é baseado, até o presente momento, o que dá, a principal peça de acusação do julgamento é o CID. Né? São as delações do CID. No primeiro dia de julgamento, que foi ontem, o próprio ministro Luiz Fux, não sei se vocês viram que ele falou da delação do CID, ele já falou assim de uma forma que você fica meio assim, né? Fala, ele pontuou, poxa, foram 9 delações, cada vez colocava um pouquinho a mais isso. Aí tiveram alguns eventos aí ao longo da história que cabe a cada um aí julgar essa questão da delação do CID. E, além disso, uma coisa que chamou minha atenção, e eu acho que a galera até da esquerda deveria botar a mão na consciência, é os advogados todos falando o seguinte, poxa, a gente tá aqui no julgamento que a gente queria... Você vê assim, os advogados, eles podem estar mentindo, né? Não sei, mas os advogados de defesa estão falando, nós queremos ter acesso às provas na íntegra. A polícia, ela separou lá um trecho, né? Mandou pra PGR, e o mesmo trecho que mandou pra PGR também mandou pra gente. Mas eu não quero esse trecho. Eu quero a íntegra. O advogado do Braga Neto fala, eu não quero acesso à mensagem XYZ, eu quero acesso ao celular do Braga Neto. Eu não tenho acesso ao celular do meu cliente. Então, sei lá, porque aqui você tá do meu lado do torcedor, mas para mim é muito difícil olhar para o que está acontecendo. Muito difícil olhar para o que está acontecendo e ver que estou diante de uma questão 100% técnica. Técnica, 100% técnica, não tem nenhuma questão política no meio do caminho, sabe? Eu não tenho esse desprendimento humano todo para olhar e falar, pô, cara, tudo que aconteceu no governo, lembrando até na época do Fica em Casa, as diversas decisões do judiciário contra Bolsonaro, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro, e no final falar que, não, esse julgamento é 100% técnico. Poxa, sem querer faltar com respeito com ninguém, mas na eleição de 2022, eu tomei um processo
que quem assina o processo, hoje até são dois advogados, um hoje está na posição mais poderosa do Brasil. Poxa, eu tomei o processo porque eu compartilhei um tweet da Folha de São Paulo, sabe? Olha como é, olha só, eu trouxe no meu vídeo um tweet da Folha de São Paulo, que a imagem do tweet era aquele cartaz do sul do Brasil, onde de um lado tava quer ser conservador, do outro quer ser comunista. Lembra disso, que deu o maior rebuliço? Lembro, sim. Eu tomei o processo por causa disso. Aí eu não consigo, assim... Uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser juiz. Eu sei disso, mas eu não consigo olhar mais pra mesma pessoa e falar, pô, cara, tu aceitou assinar um processo, sabe que eu tô sendo alvo de um processo por causa disso, porque eu trouxe essa imagem, e a Folha de São Paulo não foi processada. Se a Folha também tivesse sido processada, eu entendia. Sim. Mas não foi, sabe? Eu falo, pô, cara, aí, pessoalmente falando, é difícil olhar pra isso daí e falar, não, é uma questão 100% técnica que está diante de mim. É uma questão, eu não consigo analisar, sabe? Não dá. Eu, sei lá, governo Bolsonaro, Ramagem, que é até um dos alvos aí agora. Sim, Bolsonaro queria nomear o Ramagem para ser diretor da Polícia Federal. Não pode nomear. Aí você pode falar, não, mas Bolsonaro queria interferir na PF. Com base no quê? Na fala do Moro? Não foi provado nada no final do dia. E aí, quando você vai olhar toda aquela saída do Moro, as coisas que saíram na época, colocam o Moro assim, numa posição extremamente desconfortável. Porque o Moro sai do governo, ele, no final do dia, ele até aceitaria um nome para ser o diretor-geral da PF. E era um nome ligado a uma pessoa que eu prefiro nem falar o nome, mas todo mundo já consegue imaginar quem é. Aí eu falo, pô, Moro, por que tu queria esse cara? Isso chama minha atenção porque quando você vai pegar o depoimento do Maurício Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, ele fala no depoimento que Moro queria colocar como diretor-geral da PF o Fabiano Bordignon. Aí eu falei, mas peraí, Fabiano Bordignon faz sentido. É lá, até acho que é a região de Curitiba, amigo do Moro. Moro queria colocar esse cara como diretor-geral da PF. Mas como é que Moro sai do Fabiano Bordignon para tem que ser esse outro nome aqui a todo custo? E esse nome aqui, a todo custo, inclusive, numa matéria da Cruzoé, que é a casa do lava-jatismo, né, junto ao antagonista, apontava esse cara que quando ele foi superintendente da Polícia Federal em São Paulo, a Lava Jato não andou. Então assim, poxa, o legado do Moro é Lava Jato. E Moro quer colocar um cara que o braço de propaganda dele diz que não andou com a Lava Jato, e aí você fala, pô, tá estranho isso daqui, né? Então assim, são acusações que vai tendo, você vai lançando alguns elementos que no final do dia fala, cara, como é que eu posso olhar para tudo que tá acontecendo enquanto ser humano, um cara com emoções, olhar e falar, pô, isso aqui é 100% técnico, sabe? Mas quem sou eu também na fila do pão, né? Só a minha impressão como ser humano, se puder ter. Então, essa impressão os poderosos brasileiros deixarem. De ser humano aí, e sendo talvez uma das grandes vozes do Bolsonaro, ele teve sentado lá ontem, na frente dos ministros. O que é a sensação de um cara que senta na frente do Alexandre de Moraes, que sabe que pessoalmente não gosta dele, do Dino, Zanin, de uma equipe que é praticamente unida ali, em ideais que a gente sabe que são contrários ao dele? O que é o sentimento dele ou da família quando vê uma cena dessa? Rapaz, eu não faço ideia, mas eu não tinha ido. Eu né? tinha fugido, véio. De boa. Eu não tinha nem voltado pro Brasil. Eu sou da tropa dos covardes, mano. De fala de não sei nenhum medo. Eu tenho estômago pra ouvir o contraditório, ouvir coisa que eu discordo. Mas Sim. eu tá no lugar que eu tô ouvindo coisas que eu sei que vão me incomodar sobre mim e eu tenho que ficar assim, parado. Não, eu não aguento. Eu não tenho sangue de barata nesse ponto, sabe? Eu ia ficar, pra mim não dá, velho. Eu não tinha ido. Eu bato palmas, eu acho que ele deveria ter ido. Eu não iria, mas eu acho que ele deveria ter ido, ele foi. Parabéns por ter ido, parabéns por ter tido essa atitude, mas, assim, eu admiro. Eu acho que tem que ter um estômago preparado pra isso, viu? E aquele suspiro que o cara dá interno, não sei se vocês devem entender, acho que todo mundo deve entender isso daí. Não é, eu acho que não é fácil. Você seria igual o Eduardo lá nos Estados Unidos, vai e não volta mais. Eu teria sido o que Bolsonaro não foi, porque eu teria ido para os Estados Unidos e eu nem teria voltado. Mas, ai, dá doido. Eduardo já foi tarde, eu tinha ido era antes, tá doido. Antes dele de pensarem, eu já nem tava mais por aqui. Eu tava fora, vai dar ruim pra mim, tô indo embora, viu, galera? Foi mal, me perdoa aí. Ah, cara, eu acho que ele voltou. Bolsonaro ainda tinha, sabe, aquele poder, assim, ele ainda se sente
o maior cara da direita do Brasil. Só que eu acho que essa direita bolsonarista, ela tá esfarelando, assim, sabe? Ela não tem a força que tinha em 2022, não tem a força que tinha em 2020.